Então, a gente começa com o edital, a análise do edital da Procergs, edital Pregão Eletrônico 9/2021. De cara, a gente vê que vai ser regido pela 13.303, que é a lei das estatais, e a 10.520, que é a lei do pregão. Então, primeiras informações já estão de frente, assim, já expostas, para facilitar a vida da empresa. A publicação do edital foi dia 8, se a gente for ver, deram bastante prazo, né, da publicação do edital até a abertura das propostas. A abertura das propostas será no dia 29 de março, após as 10 horas, e o início da sessão pública, 10h20 da manhã do dia 29 de março, e o local onde se dará a licitação, www.compras.procergs.rs.br. Aqui embaixo a gente vê o objeto, contratação de prestação de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra de cálculos judiciais e atualização mensal do contencioso de acordo com as quantidades, condições e especificações estabelecidas neste edital. Então, significa dizer que a empresa que for contratada não precisará estar dedicada exclusivamente para esse tipo de serviço. Ele já colocou ali no objeto, bem tranquilo. Então, primeira página, eles vão falar data e horário, que a empresa ela tem que ter chave de identificação, que é pessoal e intransferível. Fala quem pode e quem não pode participar da licitação, né? Aqui eles falam do ramo de atividade não ser pertinente, ou seja, empresas que não possuam no CNAE ali, no CNPJ, o ramo de atividade específico para esse tipo de serviço, né, poderá ser desclassificada dessa licitação. Nenhum licitante poderá participar dessa licitação com mais de uma proposta por lote, né? Então, é apenas uma proposta, fala que não será permitido nem consórcios e nem cooperativas de trabalho. Então, já determinam ali, né, quem não poderá participar. E no capítulo 5º, eles vêm com a participação de ME e EPP, né? Então, esse sistema do Compras Procergs, ele já tem, quando você entra, ele já tem uma declaração eletrônica que você, né, clica sim ou não. Então, não precisa daquela declaração formal de outros portais. E aí ele fala, né, que a empresa tem que clicar, ou a declaração eletrônica não exclui a apresentação da comprovação de enquadramento como ME, quando este optar pelos benefícios de tratamento diferenciado, né? E ali ele fala, o 5.1.1, ele fala que a declaração eletrônica, esta que eu falei para vocês, ele fala que dispensa a apresentação, mas que essa declaração não exclui a apresentação da comprovação de enquadramento, ou seja, não adianta só declarar, tem que apresentar depois. Aí eles vão falar do lance de desempate, né, de 5%. O credenciamento no sistema, então, até o dia 29, até aquele horário ali, até as 10 horas, as empresas poderão inserir propostas para participar. O capítulo 7º, eles falam, muito importante isso, eles falam no capítulo 7º, tudo que a proposta precisa ter para ela não ser desclassificada. Então, eles falam ali, 7.2, as propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 dias, se não estiver subentender-se-á, que será 60 dias. Então, os licitantes deverão consignar suas propostas contendo preço unitário para o processo encaminhado para cálculo, o preço de atualização mensal e o preço total anual do lote. Então, aqui, pessoal, eles já estão explicando, eu não vou entrar no mérito de como fazer essa proposta. Então, é um cálculo, né, é diferente, é um processo diferente do que... Só que ali eles explicam a fórmula, então, que P tal é o preço total anual, o PUPCL é o preço unitário por processo encaminhado, e o PAN é o preço da atualização mensal. Então, tu vai pegar o preço total anual é igual a preço unitário de processo
vezes 700, provavelmente deve ser a quantidade de processos que serão analisados pela empresa, mais preço da atualização mensal vezes 12. 12 é a quantidade, né, por ano. Então, deduz-se aqui que o preço para lance será anual. Ali, ó, o que eu acabei de falar para vocês. Né? Para a formulação das suas propostas, os licitantes deverão considerar todas as condições e especificações constantes no anexo 1, né, que tanto é o termo de referência quanto a minuta do contrato. E aí eles falam que o preço total mensal do lote e o critério de aceitabilidade são sigilosos, né? Ali eles citam o artigo 34 da Lei 13.303. Dizem que os licitantes poderão utilizar o modelo de proposta comercial e só será solicitada a garantia de cumprimento do contrato, ou seja, não será solicitada a garantia de cumprimento do contrato. E ali, o 7.5, eles falam, no momento do envio da proposta, os licitantes deverão enviar por meio do sistema eletrônico as seguintes declarações. Então, gente, é importante, eu simplesmente copio e colo isso aqui, tá? E insiro na proposta, tá? Porque daí não tem erro. Então, da letra A à letra F, eu simplesmente copio e colo para não ter erro de esquecer nada. Tá? E aí eles falam no item 7.6, as declarações mencionadas nos subitens anteriores são condicionantes para a participação nesse pregão. Ali eles falam caso de emissão de declaração falsa, não se admite a subcontratação dos serviços, já colocaram em letras garrafais, e ali mais processo do sistema. Aí aqui no capítulo 8º eles vão falar que um pregoeiro vai conduzir o pregão, né, como é que será a operacionalização do sistema, referência do tempo Brasília, horário brasileiro, né? Aqui eles falam da abertura da proposta, da etapa competitiva, ele explica os lances empatados, a apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença de 1%. Pessoal, o sistema, quem utiliza o sistema do Pregão Online Banrisul, do Compras RS e do Compras Procergs, eles são muito semelhantes. Então, quando eles já colocam esse item 10.11, os lances eles já são calculados nesse percentual, nessa diferença. Então, vocês não precisam ficar se preocupando. Tem, por exemplo, o Comprasnet, às vezes a gente vai dar um lance e aí ele não entra, ou a empresa já deu um lance quando está naquela fase de encerramento. E esse sistema não, ele já dá ali o valor que tu tem que dar. Ou tu dá aquilo, ou tu dá menor que aquilo. Tu não consegue dar um lance intermediário, como a gente consegue dar no Comprasnet. E ali ele fala, né, o sistema eletrônico, no item 10.15, o sistema eletrônico do pregão encaminhará aviso de fechamento iminente com período de 30 minutos. Aleatório, né, podendo ser encerrado de 0 a 30 minutos. Capítulo 11º. As negociações, né, falando que o pregoeiro poderá solicitar negociação do valor, eles sempre vão fazer negociação, os pregoeiros aqui, eles vão até o último momento para ver se conseguem uma negociação boa com a empresa. Capítulo 12º, aceitabilidade e julgamento das propostas, né, e aí ele vai falar que o pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos da Procergs para orientar a sua decisão, né? E uma coisa muito importante, pessoal, ele já fala ali no item 12.2 que o licitante que abandonar o certame, né? Aquelas empresas que esquecem, eu até fiz um Reels, né? Daquele grito da Carminha que a empresa, né, deixou de acompanhar o certame e foi solicitada a documentação ou solicitada a proposta e o licitante não estava presente. Então, eles falam ali que o licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste edital. Tá? Então, ele está falando que será desclassificada a empresa que não atenda às exigências, não apresente preço em desacordo com os critérios de aceitabilidade e apresente preço manifestamente inexequível.
Em caso de divergência entre valores grafados e algarismos, e por extenso prevalecerá o valor por extenso. O pregoeiro poderá realizar diligências, né? Isso aí tudo o que a gente tá verificando. E ali eles falam, né, que o que é que eles podem fazer, né? O tipo de, indícios de inexequibilidade, daí eles dão, né, vários procedimentos que o pregoeiro poderá adotar, tá? Então, outros contratos, por exemplo, a empresa, vamos supor que a Procerg está calculando para esse contrato 100 mil por ano, tá? E aí a empresa que ganhou por 20 mil. Então, é um valor muito baixo para o valor de parâmetro da Procergs. Então, eles podem adotar. E aí, o que é que eles vão querer? Eles vão querer uma declaração, né? A verificação de acordo coletivo não existe. Por quê? Porque nesse serviço de cálculo judicial, é o profissional que vai dar o valor dele, né? Então, é importante que a administração, o gestor nesse tipo de pregão, ele tem que ter um esmero maior, porque não existe um preço fixado em convenção coletiva, por exemplo, o salário é tal. Porque o advogado que faz perícia ou que faz o cálculo judicial, ele sabe do custo dele. Então, vamos supor que é um escritório que está começando, aí faz um preço, porque pregão é assim mesmo, o pessoal se joga no pregão. Então, tem que ter muito cuidado, tanto os licitantes quando vão dar lance, para saber, eu sempre falo, vai participar de pregão, é loucura pregão, a galera se joga assim, mas sempre tenha um parâmetro de preço seu, tá? Não, mas não mostraram preço. Não, mas tu sabe o teu preço, por exemplo, conheço peritos aqui no Sul que dizem assim, Marcela, menos de R$300 por processo eu não faço, para mim é muito caro. Por quê? Porque eu tenho processo na execução, eu tenho agravo com execução, eu tenho perícia no final, perícia no meio, eu tenho impugnação, e esse pregão ele também tem isso, ou seja, não é só fazer o cálculo, é impugnar também, né? É todo o contencioso da Procergs. Então, muito cuidado nessa questão. Os concorrentes também podem suscitar, né, inexequibilidade da proposta, e aí o pregoeiro ele vai ter todos esses procedimentos a serem feitos para verificar se aceita ou não aceita a proposta da empresa. Isso aí vai a cargo dele. E aí ele fala no 12.8.3 que será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove os custos. Ou seja, muitas vezes, cálculo judicial, os órgãos pedem que a empresa, né, o profissional, vá lá, né? Então, tu tem o custo, tu tem o custo do teu de escritório, de luz, de internet, aí tu tem o custo o teu custo, e tu tem o custo de ir, né? Alguns processos ainda são físicos, eles falam isso, e outros, a maioria são eletrônicos, então tudo isso tem que ser verificado. Então é muito importante a leitura do edital para o licitante não ser pego de surpresa na execução do contrato. Tá? E aí, 12.9 será considerado vencedor o licitante que atender a íntegra do edital. Então, o capítulo 13º, a gente vai para a habilitação, tá, gente? Então, 13.1, após o aceite definitivo da proposta, então se esgotou a parte da proposta vencedora, entra-se no prazo de habilitação. Então, no prazo de 24 horas definido pelo pregoeiro, o licitante será convocado a encaminhar eletronicamente. Notem que esse processo, ele não tem nada a ver com a 10.024, tá? Que a gente manda a proposta junto com os documentos. Então, aqui, isso tem muito cuidado. Então, lê aqui, ó. Mandar a habilitação quando for convocado, por meio do próprio sistema ali, do pregão Procergs. Então, ele fala, 13.2, documentos relativos à habilitação jurídica, se tratando de pessoa física, carteira de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, né, contrato social em vigor, inscrição no ato constitutivo, decreto de autorização para empresa estrangeira e enquadramento como ME, que eles já falaram lá do lançamento da proposta lá que você disse se você é ME ou EPP, e aí eles falavam que
mesmo quem declarar no sistema eletrônico deverá apresentar tal comprovação. Item 13.3 vem as certidões fiscais, né? Então, CPF para pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica, prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver. Não há, não manda. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, né? Que agora é junto com a Previdência Privada. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. E aí, eles fazem uma importante menção que referente ao estabelecimento sede da empresa e referente à fazenda do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, se a empresa é do Mato Grosso, ela vai ter que apresentar certidão, comprovação estadual, né? A CND estadual dela de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. O item 13.3.5, notem que eles não colocaram nem e, nem ou. Então, apresenta os dois. Item 13.3.5, prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante. O item 13.3.6, FGTS. E o 13.3.7, a CNDT. 13.4, documentos relativos à qualificação técnica, aqui, que é onde muita gente cai mesmo. Então, a comprovação, o que é que eles estão pedindo? 3 ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde fique comprovada a prestação de serviço de cálculo judicial. Importante mencionar aqui, pessoal. Colocaram 3, tá? Então, eu impugnaria, né? Porque 3 ou mais atestados, essa questão pode ser impugnada. Tem 3 atestados, não impugna. Não tem 3 atestados, impugna. Os atestados deverão referir-se a fornecimento no âmbito da sua atividade econômica principal ou secundária, ou seja, que não é principal, que não é secundário. Se tiver ali que a empresa fulana de tal executou o serviço de cálculo judicial, tanto na secundária quanto na principal, está habilitada. 13.5, documentos relativos à qualificação econômica financeira. Então, eles estão pedindo a certidão negativa de falência, tá? Apresentação de plano especial, insolvência em concordatas deferidas antes da vigência da Lei Federal 11.101, com data não superior a 180 dias à data prevista. Comprovação da capacidade financeira relativa de licitante, CAGE, ou balanço, demonstrações contábeis e anexo 2. Aqui no Rio Grande do Sul, quem faz a licitação aqui no Rio Grande do Sul sabe que é de praxe eles cobrarem ou o CAGE ou o balanço. Então, como eles dão essa alternativa para o licitante, eu não tenho CAGE, Marcela, realmente, não é toda empresa que tem CAGE, principalmente as que são de fora, então, apresenta o balanço que já é exigível, certo? As demonstrações contábeis ali, eles não falam de notas explicativas, eles não falam de cálculos, né? Aquela questão de índices. E o anexo 2, que eles já colocam ali para vocês fazerem o preenchimento. Eu sempre peço, né, oriento os meus clientes para que o contador faça o preenchimento do CAGE e do anexo 2. Já vi muitos colegas fazerem, não julgo, mas eu acho que assim, uma coisa é ser contador, outra coisa é ser advogado. Eu não faço porque eu posso passar alguma informação pertinente e o pessoal da fazenda aqui do estado é bem complicado, então eu oriento sempre que o contador faça, porque fica com responsabilidade do contador o envio das informações que estão no balanço, nada mais normal. Aí eles falam, os documentos são indispensáveis para a comprovação da situação financeira, e o CAGE substitui toda a documentação, ou seja, você substitui o anexo 2, o balanço e as demonstrações. E ali eles colocam que as exigências dos itens 13.5.21, que é o CAGE e o balanço, são dispensados para o MEI, que está prescindido da elaboração de balanço na forma do artigo 1179, parágrafo 2º do Código Civil Brasileiro. Então, o MEI participou, né, no caso, aquela empresa que só tem um funcionário, recebe até 80 mil por ano, deixa de apresentar tanto o CAGE quanto o balanço. O item 13.6, eles falam que terá que apresentar a declaração de não emprego de menor, o certificado do
de fornecedor do Estado emitido na família também é tipo um SICAF, né? Vocês apresentando, vocês deixam de apresentar alguns documentos e a entrega da documentação física original ou autenticado fica dispensado, colocar em letra maiúscula, podendo ser solicitada a qualquer momento pelo pregoeiro. Então, vocês mandam ali pelo sistema, esperam, rezam, quando ele der a aceitação, declarar vencedor, toca para frente. Quando requerida, eles pedem para vocês enviarem nesse endereço, certo? Então, observem sempre, leiam o edital para ver se é obrigatório ou não. Ali eles falam que os prazos de validade dos documentos, né? Todas as certidões, elas possuem prazo de validade, com exceção a falência, geralmente elas não têm prazo de validade. Geralmente, se tiver, show de bola. Se não tiver, eles estão dando 90 dias contado da sua emissão. O evento de julgamento de habilitação, né, será agendado, onde o pregoeiro declarar se o licitante está habilitado ou inabilitado. Se o licitante for habilitado, eles vão abrir prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso em 5 minutos. E aí vem prazo de recurso contra razão, que são 3 dias, mais 3 dias. Aqui eles vêm com os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos administrativos. Então, os esclarecimentos poderão ser solicitados em até 3 dias úteis, a data fixada para abertura da licitação. Como é que eu conto? Então, se a licitação é dia 29, eu excluo o último dia, Marcela, porque é uma segurança minha. Então, eu conto que meu esclarecimento pode ir até o dia 23. Tem colegas que contam até o dia 24, porque eles incluem o dia da licitação. Eu não incluo o dia da licitação, não é contagem de prazo processual. Então, eu conto assim. Então, até o dia 23 eu tenho para mandar esclarecimento. E ali no 14.2.1, ele fala que decairá do direito de impugnar qualquer empresa ou cidadão, ali é o trechinho, né? Que a gente sabe da 866, e aí eles colocam qualquer cidadão que não se manifestar em até 2 dias úteis. Então, quem apresentar a impugnação deverá encaminhar suas razões fundamentadas, caberá ao pregoeiro auxiliado pelo setor responsável decidir sobre a impugnação em até 24 horas. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo e, acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente. Ali eles falam os prazos, né? Ali o Compras também recebe os recursos. A falta de manifestação nos termos previstos neste edital importará a decadência do direito, ficando o pregoeiro autorizado. Ou seja, a empresa não manifestou intenção de recurso, gente, decaiu o direito. É manifestar, manifesta intenção de recurso contra a habilitação, faltou o documento X, o atestado é falso, a proposta está inexequível. Então, são várias as formas que as empresas têm para manifestar a intenção. Não manifestar e apresentar, realmente, eles já estão dizendo ali que não aceitam. Não vou entrar no mérito se cabe ou não cabe, né? As empresas precisam ficar atentas a isso. E aí eles falam que a autoridade competente, caso pregoeiro, depois vem a autoridade competente. Se ratifica ou retifica, daí ele tem 5 dias para verificar se vai manter. Aí está dizendo que o recurso administrativo terá efeito suspensivo, alguns órgãos não fazem isso. Aí aqui, capítulo 15º, adjudicação. Capítulo 16º, o prazo para assinatura, né, do contrato. O prazo previsto poderá ser prorrogado. O local de execução do serviço serão previstos um termo de referência. Então, vamos lá. A garantia da execução não haverá, ele já falou. As sanções administrativas, né? Então, eles já falam aqui 5 anos. Aí eles citam ali, né? As disposições finais.
E vamos para o termo de referência, né? Aqui, gente, eles vão falar aquele objeto que a gente leu na primeira página, eles vão verificar a atualização, o que é mesmo, aí eles vão falar todo o objeto. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço e atualização do contencioso das demandas trabalhistas, elaboração e atualização de cálculo judicial, emissão de pareceres técnicos, apresentação de quesitos em perícias contábeis judiciais e atuação como assistente técnico pericial da Procex. Impugnação aos cálculos da parte contrária e ou do perito judicial, fornecimento de subsídios técnicos de impugnação e o escritório terceirizado nas ações trabalhistas. Então, vocês estão vendo que é um objeto bem extenso, né? É aquela coisa que eu falei para vocês. Quando for fazer o preço, a empresa, a pessoa física, ela vai ter que ter noção de tudo que ela vai fazer. Aqui não precisa nem fazer esclarecimento, porque mais claro do que isso, não tem. Então, por ocasião de suas manifestações, a empresa a ser contratada deverá executar os seguintes procedimentos. Então, aqui eles falam, tá? Então, vai receber ali a leitura. Os processos judiciais trabalhistas hoje, a maioria são eletrônicos. Então, eles falam que o prazo que a empresa vai ter para fazer cálculo de liquidação de sentença. Então, tudo aqui, pessoal, né, para a gente não entrar no mérito, a forma, né, como será solicitado, e ali no item 2.3 eles já falam que não há vínculo empregatício entre empresa e contratante. Né? Aí, obrigações da empresa, ali ele fala, responsabilidade da Procex, a vigência do contrato, ele está falando de 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 meses. Aqui o pagamento, né, a forma como será feito o pagamento. O anexo 2, a proposta comercial que eles falaram que poderá ser solicitada, poderá ser utilizada, perdão. É fácil, já facilita a vida de vocês. Aqui a análise contábil, que é um dos requisitos da qualificação financeira, tá? Se a empresa não tiver o CAGE, tá ali, ó, como eu falei para vocês, ó, ativo circulante. Então, tudo isso aqui, vocês encaminham para o contador, ele preenche isso aqui, dá o resultado da análise e assina, tá maravilhoso. Feito o processinho. E aqui vem o anexo 4, que é a minuta do contrato. Então, isso aqui, gente, vai ser o contrato que vocês vão assinar em caso de vitória, né? Em caso de se sagrarem vencedores. Então, aqui vai estar para estar todos, aqui vai ter que ser preenchido o valor, né? O custo do contrato, quanto que vai ser pago, o recurso financeiro, ele correrão por conta de recursos financeiros próprios da Procergs, né? Deveria ter uma dotação ali, mas tudo bem. O pagamento, muito importante, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de 10 dias, mediante a apresentação do documento fiscal de cobrança emitido pela empresa a ser contratada, que deverá conter o detalhamento. Ou seja, vocês protocolam a nota e vem 10 dias depois, vocês recebem. Eles não colocam dias úteis, eles não colocam dias corridos. Se quiserem fazer um esclarecimento sobre isso, para vocês terem algo escrito, maravilha, fica ao critério. Então, aqui eles falam como é que deverá ser feito o processo para pagamento. Tá? E daí eles estão dizendo, na fase de liquidação da despesa, vai ser efetuada a consulta ao CADIM, né, ali de acordo com a 13.303. Ó, a empresa tem que apresentar a regularidade com o FGTS, federal. E aí eles falam da retenção de alguns impostos, atualização monetária, os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos pelo IPCA, tá? Então aqui eles já falaram, o reajuste será de 1 ano a contar da data limite para a apresentação da proposta. Então, se a empresa apresentou dia 10 de maio de 2020 e ela assinou o contrato em junho, o reajuste vai se dar a partir do dia 9 de maio de 2021, um ano da data da apresentação da proposta. Tá ali, item 9.1, não sem erro, sem nada. E aí as obrigações,
e a gente está passando rapidão. As obrigações da Procergs, as sanções que a empresa poderá ser enquadrada em caso de inadimplência, em caso de inexecução contratual, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, né? Aí eles estão dizendo que vão designar funcionários, recebimento e aceito do objeto que deverá ser feito pelo fiscal, a rescisão do contrato se dará diante desses itens, as vedações, as alterações, os casos omissos, eles falam ali, tá? Eles colocaram 866 agora. As disposições especiais, as disposições gerais e termo de confidencialidade que vocês têm que assinar, provavelmente, para se tornar contratada da Procergs e o ato de designação do gestor e fiscal do contrato. Então, um contrato com 40 páginas, pessoal. Muito importante a leitura. Fica a dica, fazer um checklist é muito importante para evitar surpresas.